Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? É uma alegria estar com vocês para mais um culto atitude. Vamos pegar nosso celular, a televisão, nos sentar na frente dela, pegar nossa Bíblia e vamos cultuar junto ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse culto, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos de alguma forma, Senhor. Recebe esse culto, recebe essa adoração, recebe o louvor que nós prestamos a Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, meu Deus. Se a terra se abrir, confiarei em Ti, Senhor. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, meu Deus. Se a terra se abrir, confiarei em Ti, Senhor. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, meu Deus. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Senhor. Meus irmãos, espero que vocês estejam bem. O meu nome é Susan e eu faço parte do Núcleo de Integração, que é um ministério da igreja que tem como objetivo acolher e integrar os membros e os visitantes da nossa igreja. Se você está assistindo essa transmissão
da celebração Atitude pela primeira vez, deixe o seu número nos comentários para que entremos em contato com você. Caso você também tenha qualquer dúvida, queira uma palavra de ânimo ou deseje falar com o nosso pastor, pode falar conosco também. Nós estamos passando por dias muito difíceis, mas mesmo distantes estamos juntos com o corpo de Cristo. E por isso, se você precisar, estamos aqui. Se o Senhor permitir, logo, logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Boa noite, me chamo Arnold Jansen, faço parte do núcleo de oração e neste momento nós estaremos dando início ao nosso momento de oração. Bem, e antes de mais nada, é importante nós frisarmos que, ainda que hajam todas essas medidas de distanciamento social, ainda que nossa igreja se encontre distante fisicamente, o nosso núcleo de oração ele permanece ativo. Nós permanecemos orando uns pelos outros, nós permanecemos orando por você, por sua família, orando pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Enfim, nós permanecemos em oração. E por isso nós gostaríamos de pedir a você também, que se você deseja, se você tem um pedido de oração, se você tem algo com que se alegrar, um motivo de gratidão, que você possa estar escrevendo nos comentários aqui desta live, que você possa estar nos procurando nas redes sociais, via direct, e mandando lá o seu pedido de oração, seus pedidos de ações de graça, e nós queremos orar com você, nós queremos nos alegrar com você, e caso for também nós queremos chorar com você, queremos estar em comunhão, como a palavra de Deus nos ensina que devemos estar. E bem, o nosso pedido de oração nesta noite de sábado, é por mais confiança no Senhor. E o nosso texto bíblico base está aqui em Provérbios 3, 5 e 6, que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Bem, e é muito interessante, é muito claro de se dizer que o momento em que vivemos hoje é um momento caótico. É um momento de grande luta, de grande tribulação, onde diversas famílias, até mesmo a nossa família, tem passado por inúmeras crises. E bem, aqui esse texto, nos é claro, quando ele nos diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. E parece que essa palavra no dia de hoje tem sido tão difícil de ser aplicada a nós. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, passando por sofrimentos, e tendemos a nos esquecer de Deus. Tendemos a nos esquecer que Ele é soberano, que Ele reina sobre todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração. Ela vem impactar a nossa vida e dizer e deixar claro que nós devemos confiar no Senhor. Devemos confiar não somente de uma confiança besta, uma confiança superficial, mas como ele diz aqui no verso 5, confiar de todo o coração e não nos apoiarmos em nossa inteligência. Reconhecer, confiar e reconhecer que Deus é poderoso, que nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Para Ele nada é impossível. Tudo está diante dos seus olhos e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E o verso 6 também nos diz: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. E essa palavra novamente é muito importante para nós. Muitas vezes, em meio à crise, nós tendemos a querer seguir nossos próprios passos, querer seguir nossa própria mente, nossa própria vontade. Só que quando fazemos isso, muitas das vezes nós caímos em erro, caímos em pecado, caímos em inúmeras coisas que nos trazem males. Mas aqui Salomão nos mostra que nós devemos lembrar de Deus em tudo o que fizermos e Ele nos mostrará o caminho certo. Então essa palavra, ela traz isso para nós. Devemos confiar no Senhor de todo o coração, devemos nos lembrar de Deus e Ele nos ajudará em nosso caminho. Ele nos ajudará a vencer e a transpor todas essas lutas que temos vivido. Deus é bom. E neste momento, aproveitando, eu gostaria de convidar você, convidar a sua família, aqueles que estão reunidos com você neste momento, a orar em favor deste propósito, a orar pedindo confiança a Deus, pedindo que nós possamos realmente confiar no Senhor de todo o coração, entregar a nossa vida a Ele e falar: Deus, Tu tens o controle, eu não posso, mas tudo Tu pode, eu confio em Ti.
que nós possamos orar com este propósito nesta noite. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Deus, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia. Te louvamos, Pai, muito mais pelo que tu és, Senhor, porque tu és um Deus amoroso, tu és um Deus generoso, tu és um Deus, Pai, que é uma rocha eterna, Senhor, na qual a nossa fé não é abalada, Deus. Te pedimos, Pai, como teus filhos, como seres pequenos que somos, que a nossa confiança possa ser depositada em Ti, Senhor. Que possamos depositar verdadeiramente, Deus, a nossa confiança, as nossas esperanças, todas as nossas fichas, Senhor, nas Tuas promessas, no Teu amor, na Tua graça, Deus. Pai, nos ajuda a transpor a cada barreira, a cada obstáculo que se levanta, que possamos, Pai, lembrar de Ti, Senhor, que Tu possa, Pai, nos ajudar, Deus, em nossos caminhos. Ajuda cada família que tem lutado, que tem sofrido, que Tu possa dar graça, Senhor, que Tu possa curar, que Tu possa dar força, Pai, neste momento tão difícil. Nos ajuda a confiar em Ti, Pai, como Teus filhos, que confiam no Pai tão poderoso e soberano que Tu és, Senhor. Fica conosco nesta noite, abençoa o pregador, abençoa a mensagem, que ela possa falar grandemente aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, com o perdão de nossos pecados. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor, o seu amor. Olá, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade na nossa série na exposição da carta de Paulo aos Gálatas. No último sábado, nós consideramos os versículos 15 a 24 do capítulo 1. E nós vemos que Paulo destacou 2 pontos importantes. Esse texto revelou 2 pontos importantes sobre o ministério do apóstolo Paulo. O primeiro é que Paulo tinha sido separado, eleito pela graça de Deus como servo do Senhor e pregador da mensagem do Evangelho. Segundo, é que Paulo tinha como finalidade todo o serviço de Paulo, como todas as coisas, a glória de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade do texto, vamos pegar a partir do versículo 1 do capítulo 2. Vamos considerar o versículo 1 a 5 do capítulo 2, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo.
Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos revela aquilo que Tu queres nessa noite, nos revela aquilo que Tu queres que seja útil para a edificação da Tua igreja, Senhor. O que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O contexto nós já sabemos, temos feito sábado após sábado na carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, e lá havia uma contenda legalista. Existiam alguns irmãos que se infiltraram, falsos irmãos, que se infiltraram nas igrejas da Galácia, ensinando o evangelho legalista, que era o evangelho, mas com algumas características judaicas, como a exigência da circuncisão. Paulo, então, desde o capítulo 1, que nós já consideramos, vem apresentando uma narrativa da sua condição como apóstolo, que recebeu a mensagem que ele ensinava, a mensagem que ele pregava do próprio Cristo. E foi eleito por Deus e chamado para fazer isso para a glória de Deus. Foi o que nós vimos no último sábado. Paralelamente a isso, Paulo faz uma breve narrativa de alguns acontecimentos importantes, especialmente relacionado com a contenda legalista entre alguns falsos irmãos que queriam impor essa ideia. Hoje vamos dar sequência nessa narrativa, que é justamente o texto que nós lemos. O primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é o zelo pelo evangelho do apóstolo Paulo. E a gente vai considerar Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: 14 anos depois subi a Jerusalém novamente, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Notem, o capítulo 1 começa, o versículo 1 do capítulo 2 começa com Paulo dizendo 14 anos depois. Possivelmente ele está se referindo 14 anos depois da primeira visita que ele fez a Jerusalém, que está lá no capítulo 1, versículo 18. Nós já consideramos aqui nas nossas mensagens. Os leitores devem tomar ciência, por meio dessa informação que o apóstolo Paulo está dando, de um período de aproximadamente 14 anos que o apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça de Cristo, mais 3 anos, lá de Gálatas 1,17, resultando aproximadamente 17 anos em que o apóstolo Paulo exercia o ministério de forma autônoma, da revelação que ele recebeu de Cristo Jesus, pregando aos gentios, aos judeus, mas especialmente aos gentios, que foi para isso que ele foi chamado, sem contestação nenhuma da parte de Jerusalém. Observe que até este instante, a igreja de Antioquia, que era a igreja que enviava o apóstolo Paulo, assim como a igreja de Jerusalém, elas viviam em ordem, em harmonia. Contudo, um acontecimento justificou uma segunda viagem do apóstolo Paulo à igreja mãe, agora, 14 anos depois, como vimos. E isto está lá na parte A do... Que acontecimento foi esse? Está lá na parte A do versículo 2, que ele diz: fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. O acontecimento, meus irmãos, que levou a Paulo a voltar depois de 14 anos a Jerusalém, foi que Deus revelou para ele que ele deveria ir. Só que observem, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu, ela não
não exclui causas exteriores que também levaram o apóstolo Paulo. Havia se configurado uma situação estranha. Nas igrejas da Judéia, 14 anos depois da primeira visita, o apóstolo Paulo já não tinha mais a mesma aceitação. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, desde o começo, favorecia uma composição de conflitos, de tensões. Lembrem lá em Atos 6, quando as viúvas dos judeus e a viúva dos gregos tinham contendas entre eles sobre a distribuição dos alimentos, tanto que foram eleitos os diáconos para ajudar nessa contenda. A igreja de Jerusalém, enquanto ela se afastava dos templos judaicos, paralelamente fortalecia dentro dela irmãos ou falsos irmãos zelosos da lei. É o que diz lá Atos 21, 20. Que rapidamente fez com que algum grupo daquela igreja se tornasse cética contra o apóstolo Paulo. De forma crescente houve uma oposição contra Paulo. O que finalmente ocorreu foi que esse grupo, essa oposição que surgiu na igreja de Jerusalém, começou a ser enviada para agitar, para atrapalhar o ministério de Paulo nas igrejas que ele havia fundado, ou ajudado a fundar. Onde é que está isso, André? Onde é que tu vê isso? Olha lá, vamos para Atos capítulo 15, versículo 24. Olha o que diz. A partir do versículo 22. Atos capítulo 15, a partir do versículo 22. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Olha, atenção na carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. É a igreja de Jerusalém mandando saudações para as igrejas, aos cristãos gentios nessas igrejas. Aí olha lá o versículo 24 que eu queria ressaltar. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, ou seja, da igreja de Jerusalém, sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. E o que aqueles homens estavam dizendo? Isso a gente vai ver, volta um pouquinho lá em Atos 15, versículo 1. Olha lá o que aqueles homens estavam fazendo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Meus irmãos, era exatamente esse tipo de ataque que agora também estava alcançando as igrejas da Galácia. Logo, era preciso agir. Tornava-se necessário um esclarecimento oficial. É por isso que Paulo vai novamente à igreja de Jerusalém. Não importa a forma como foi revelado a Paulo, o texto bíblico não nos revela, então é porque não era necessário, mas sim a finalidade da visita. Olha lá, no versículo 2, agora voltamos para Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 2b, 2b, isso. Diz assim, olha a finalidade do apóstolo Paulo na visita. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. A ideia é que Paulo foi para Jerusalém, meus irmãos, não como um aprendiz, não como um ouvinte, mas como um equivalente parceiro apostólico de Pedro, Tiago, João. Naquela ocasião, Paulo se reúne com a assembleia da igreja e de forma singular com os mais proeminentes, com a liderança, com os mais influentes daquela igreja. E ali ele apresenta o evangelho à semelhança como ele fazia com os gentios. A ideia de Paulo é a seguinte: vamos ao que interessa. Não precisa de intermediário. Eu vou lá com o próprio Pedro, Tiago, João, tido como colunas da igreja, e vou apresentar o evangelho que eu prego, que é o evangelho da graça em Cristo Jesus, para afastar qualquer
base, qualquer fundamento que aqueles irmãos que pregavam a circuncisão como meio de salvação pudessem defender. Lembrem, eles tinham saído da igreja de Jerusalém. Paulo foi justamente questionar os líderes. Olha, os irmãos da igreja de vocês estão anunciando isso lá nas igrejas da Galácia. Estão anunciando essas mentiras. Eu vim aqui diante da liderança anunciar o evangelho que eu prego. E eu quero que vocês ratifiquem. Essa foi a intenção do apóstolo Paulo. O final do versículo 2 fornece a fundamentação interior do apóstolo Paulo. E de lá, 2b, para não correr ou ter corrido inutilmente. Paulo intentava com aquela visita, na verdade, manter a integridade da mensagem que Deus o enviou a anunciar. A igreja cristã, meus irmãos, ela não pode estar dividida em seu ensinamento central, o evangelho. Assim como é impossível que Cristo esteja dividido, por isso a acusação de Paulo, de que Paulo proclamava um evangelho diferente, único, que era diferente do pregado pelos apóstolos, era muito grave. Olha o que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 1,13. 1 Coríntios 1,13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não pode ter divisão no seio da igreja, meus irmãos. Cristo não foi dividido. É só um Cristo, é só um evangelho. O nosso texto continua lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. E Paulo diz: nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Apesar de que parte das igrejas, parte daqueles irmãos daquela igreja estarem tendo um zelo legalista que maculava o evangelho de Cristo, os de maior influência, os proeminentes, os líderes, não colocaram nenhum constrangimento quanto a Tito, que não era circuncidado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, eu fui lá com Pedro, com João, com Tiago, os líderes da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, e cheguei lá, apresentei meu evangelho, Tito foi comigo, era um grego que não havia sido circuncidado e não foi constrangido a nada. Ou seja, Paulo estava correndo de maneira correta, não de forma inútil. Aqui temos uma grande lição, meus irmãos. É o zelo do apóstolo Paulo pelo evangelho. Notem, ele faz uma longa viagem para defender o evangelho diante das autoridades. As autoridades da igreja de Jerusalém. O apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus. João, discípulo amado. Tiago. Olha como Paulo era zeloso pelo evangelho. E isso gera um questionamento para mim e para você. Nós temos sido zelosos pelo evangelho que nós aprendemos. O pastor Raik falou, acho que foi no último culto de quarta, ele disse o seguinte: olha, essa mensagem é de grande importância. É a mais importante. É o que distingue o homem que creu nessa mensagem, teve o coração transformado, é o que tem vida eterna. O que não creu, não conhece, não ouviu e ouviu, não entendeu, é o que tem a condenação eterna. Temos que ser zelosos pelo evangelho. É muito importante para a salvação do homem. É o único meio pelo qual importa que sejamos salvos, por meio da pregação do evangelho de Jesus Cristo. E então a obra do Espírito Santo no coração do homem. Eu tenho um questionamento, meus irmãos. Temos sido conscientes e obedientes, então, a esse evangelho que nós cremos? Você conhece o evangelho? Você sabe articular qual é esse evangelho que o apóstolo Paulo era tão zeloso, se entregou a vida dele, assim como os demais apóstolos que ratificaram o evangelho de Paulo? Ou você criou para você um evangelho próprio, onde você coloca no meio do que você crê algumas ideias pessoais, alguma coisa que vocês ouviu de outras pessoas, de outros homens? Meus irmãos, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da palavra. Qualquer coisa acrescentada que seja contrária à palavra é um evangelho falso e ineficaz. Então, por isso, nós devemos ser cuidadosos,
mas também zelosos em proteger e em defender essa mensagem tão maravilhosa, o Evangelho, a boa notícia. Tem uma ilustração que mostra o caráter do Evangelho, da pregação do Evangelho. A palavra grega, que é mais vezes definida como pregação, é tratado como pregação no Novo Testamento, é kerusso, que quer dizer anunciar. Essa palavra remete a um arauto. O arauto é aquele que vai... Pensem bem, lá naquela época, na época dos reis e tudo mais, se o rei queria dar um aviso, ele não ia lá no meio do povo e gritava. Não, ele mandava um arauto ir na frente dele. E o arauto ia e anunciava em alta voz. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha nada. Então ele anunciava a plenos pulmões a mensagem do rei. Só que o rei estava ouvindo. Então aquele homem, obrigatoriamente, ele tinha que dizer aquilo que o rei tinha dito para ele dizer. E Paulo entendia bem essa realidade, porque ele sabia que quando ele anunciava o Evangelho, ele estava diante do rei, o rei onipresente, o nosso Deus. Então ele tinha que ser zeloso pela mensagem. Eu e você temos que ser zelosos pelo Evangelho. Mas Paulo era zeloso por outra coisa também, e é o nosso segundo ponto. Paulo era zeloso pela liberdade cristã. Olha lá, vamos para o Gálatas capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Os intrusos, os falsos irmãos, e notem, falsos irmãos, assim como falso Evangelho, não são irmãos. Esses falsos irmãos se infiltraram nas igrejas da Galácia com o propósito de espionar. E a palavra que espionar quer dizer descobrir pontos fracos e fortes, especificamente da liberdade que os cristãos tinham, pois eles haviam sido libertos da maldição da lei. Era isso que aqueles homens queriam, voltar para a maldição da lei. Mas a salvação agora era por meio da fé em Cristo Jesus. Esta é a liberdade que eu e você como crente desfrutamos. É a liberdade em Cristo. Porque se não fosse pela sua morte na cruz e a expiação dos nossos pecados, nós ainda seríamos escravos da lei, escravos do pecado, escravos de nós mesmos. Mas somos livres em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz lá. Continua em Gálatas, mas agora vai para o capítulo 3, versículo 13. Olha o que Cristo fez. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo utiliza aqui como analogia, meus irmãos, a escravidão, justamente para destacar que as exigências da lei constituíam um fardo realmente insuportável. O próprio apóstolo Pedro reconheceu isso no concílio, lá em Atos 15, versículo 10, que nós já tratamos dessa reunião dos presbíteros da igreja, lemos a carta agora há pouco. E naquela ocasião, quando estavam discutindo a necessidade ou não da circuncisão, Pedro se levanta e diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10 a 11. Pedro diz: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Essa também é a lição do apóstolo Paulo na carta de Gálatas. Voltamos lá para Gálatas, segura o nosso texto, vamos dar um salto para o capítulo 5, versículo 1. Olha a lição de Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Notem, meus irmãos, o esforço para praticar essas exigências resultava numa luta.
de tentar alcançar pelas próprias forças a salvação, o que é impossível. Quanto a esses infiltrados, Paulo diz: não nos submetemos a eles nem por um instante. O significado é bem simples. Paulo sempre foi fiel e ensinou o mesmo evangelho. E era o mesmo evangelho ensinado por Paulo, Pedro, Tiago e João. Os apóstolos qualquer apóstolo, nada podiam subtrair dele, nem acrescentar, nem tampouco desejavam fazê-lo. E a razão, Paulo diz aqui, por qual ele era zeloso: para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Isto é o evangelho em toda a sua pureza. Os Gálatas já haviam sido evangelizados, tinham crido no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que surgiu o problema, esses falsos irmãos com ideias judaizantes tentaram substituir o evangelho da salvação pela graça para o evangelho das obras da lei. Só que isso não é o evangelho. Que ponto de vista prevaleceria então, meus irmãos? A posição inabalável de Paulo, apoiada pelas colunas da igreja de Jerusalém, ou seja, os outros apóstolos, contribuiu para que perseverasse a pregação do verdadeiro evangelho, o evangelho que foi pregado nas igrejas da Galácia. Eis aqui uma lição maravilhosa para mim e para você. Paulo jamais foi um homem teimoso e inflexível. Ao contrário, a palavra nos diz que Paulo fazia-se de judeu para com os judeus e gentios para com os gentios. Devemos ser maleáveis, mas não no que tange ao evangelho. Porque o evangelho falso não funciona, não salva a vida, não transforma a vida, não livra o homem da condenação do inferno para a salvação. Somente o evangelho verdadeiro da graça de Cristo Jesus. Precisamos zelar pela nossa liberdade, meus irmãos, a liberdade que nós recebemos quando cremos em Cristo. Precisamos conhecer o evangelho que nos libertou, como já foi dito. Cuidado, meus irmãos, para não voltarmos para a escravidão da lei. Às vezes a gente age de forma que a gente nem percebe que nós estamos voltando para a escravidão da lei. Nós estamos colocando a nossa salvação, a nossa conciliação com Deus com base nas nossas obras. Você quer ver? Quando nós dizemos assim: não, hoje eu não vou fazer o devocional porque hoje eu cometi um pecado. Hoje eu não vou fazer o devocional porque eu briguei com a minha mãe. Eu não vou fazer o devocional porque eu fiz o que eu não devia. Eu tratei mal meu irmão. Eu assisti um vídeo pornográfico que eu não devia assistir. Então eu não posso fazer devocional. Meus irmãos, você está se escravizando à lei novamente. Posso participar do culto? Não, essa semana eu fui impuro. Eu não posso participar do culto. Não faça isso, meu irmão. É pela graça que você pode participar. Posso ter comunhão com a igreja? Orar. Não vou orar porque eu estou me sentindo sujo, manchado pelo pecado. Meu irmão, você é um grande engano quem pensa que em algum momento está digno e limpo o suficiente para fazer qualquer uma dessas coisas e se aproximar do Senhor. Mas nós podemos e devemos fazer pela graça, porque pela graça do verdadeiro evangelho, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é que nós fomos salvos. E já caminhando para a conclusão, o próprio Cristo nos mostra a diferença de qualquer regra, qualquer boa obra que nós tentarmos fazer para alcançar a graça de Deus não é o suficiente. Ele diz assim, lá em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o jugo de Cristo, o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo, não o jugo da lei, não o jugo do pecado, não o jugo das obras, mas o jugo de Cristo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você crê no sacrifício de Cristo, se você confia a Jesus Cristo, se você confia a Jesus Cristo para que o seu fardo seja leve e suave,
Então você pode abrir a boca e dizer o que está lá em Romanos 8,15. Pois vocês não, no caso para você mesmo, né? Parafraseando, pois nós não recebemos um espírito para que nós voltássemos a ser escravos, mas recebemos um espírito de adoção como filhos, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa mensagem. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra que nos mostra esse servo fiel, zeloso, Senhor, zeloso do Teu Evangelho, zeloso da liberdade em Cristo Jesus, Senhor. Coloca no nosso coração esse mesmo selo, Senhor, esse mesmo zelo, Senhor, para que nós possamos defender, que nós possamos crer, entender, viver com base no Teu Evangelho da graça, Senhor, assim como saber que somos livres por Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Sim, meus irmãos, estamos acabando mais um culto. Foi uma alegria estar com vocês, foi uma alegria compartilhar a palavra com vocês. Espero que todos tenham sido edificados pelo louvor, pela oração. E eu tenho 2 avisos que eu tenho repetido sábado após sábado. A nossa juventude continua com diversas atividades. Participe dos nossos pequenos grupos, que são as metanoias. Se você é adolescente, participe da UNAD. Qualquer dúvida que você tiver, procure a integração no nosso Instagram ou aqui no chat do YouTube. Se for pelo Instagram, é @Ministério Atitude, tá bom? Vamos continuar caminhando, enfrentando as dificuldades juntos. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês, proteja vocês e que nós estejamos dedicados e zelosos à palavra do Senhor e ao Senhor. Esse é o meu desejo para vocês essa noite. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um no seu lar, que seja a liberdade de Cristo viva no coração de cada um de nós, Senhor. O que eu te peço, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.